Eu tenho um ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex. Eu tenho uma ex que me traiu com a minha mãe. Sim, gente, essa é a continuação da história 5 anos. Após descobrir que eu fui traída pela minha própria mãe e pela minha ex-namorada, eu saí de casa e fui morar com a minha avó. Não foi um período muito fácil, porque por mais que a minha avó fosse um doce comigo, ela não aceitava muito bem o fato de eu ser lésbica. Ela me aceitou sim, de braços abertos, mas sempre falava que eu me livrei de uma história muito ruim e eu poderia retomar a minha vida colocando-as nos eixos, namorando com homens. Eu ignorava quando ela falava essas coisas e aceitava, né, o colo que ela me dava para eu poder chorar. Ela é a mãe da minha mãe e achou todo o tempo um absurdo a forma como eu fui traída. Ela brigou várias vezes com a minha mãe por telefone e dizia que ela deveria ir atrás de mim, mas isso nunca aconteceu. A minha mãe sequer me mandou uma mensagem no celular ou recado por terceiros. Já a minha ex, no mesmo dia que eu saí de casa e fui morar com a minha avó, ela me mandou mensagem pedindo para conversar comigo. Eu não respondi, o que fez com que ela fosse atrás de mim várias vezes depois. Eu me encontrei com uma amiga para desafogar as mágoas e durante o nosso encontro, a minha ex me mandou mais uma das mensagens. Eu reclamei, mostrei as mensagens para minha amiga, que leu tudo, e disse que eu deveria exigir que a minha ex me pagasse todos os danos que ela me causou. Eu achei um absurdo e disse que não queria mais relação nenhuma com essa história, não queria mais me envolver, não queria mais lembrar, muito menos pensar. Ela tentou me convencer, argumentando que eu perdi tudo por causa da ex e agora ela vivia uma vida boa no meu lugar. Eu fui para casa pensando nisso e aí eu decidi responder a minha ex. Eu perguntei o que ela tanto queria falar comigo. Ela pediu desculpas pela maneira como me tratou, que se envolveu com a minha mãe por carência, já que a gente não se encontrava muito. Mas ela queria ficar comigo porque sempre me amou. Quem ama não trai, e não trai muito menos com a própria sogra, né? Eu não me deixei levar por esse papo furado, mas eu resolvi fazer o que a minha amiga me recomendou. Eu liguei para minha ex e falei um monte. Disse que ela tinha muita cara de pau por querer falar comigo depois de tudo isso. E eu joguei na cara dela que eu dei abrigo a ela quando ela foi expulsa da casa dos pais, que eu mudei o meu horário de trabalho para construir um sonho com ela e no fim eu fiquei com as mãos vazias e o maior trauma da minha vida. Ela pediu mais desculpas e eu falei que já que ela se arrependia tanto, deveria me indenizar por todo o mal que ela me causou. Ela aceitou e perguntou o que poderia fazer para minimizar todo o estrago. E eu disse que ela deveria, no mínimo, pagar um aluguel por mês para eu ter onde morar e me dar parte do dinheiro que ela tinha economizado, que nós iríamos dar entrada no apartamento. E assim, gente, eu fiz essa proposta tremendo, sem acreditar que ela poderia aceitar, e para minha surpresa, ela topou. Na semana seguinte, ela depositou R$ 10.000 na minha conta, que era a quantia que ela tinha economizado, e mensalmente ela passou a depositar R$ 2.000 na minha conta. R$ 2.000. A princípio, eu ia realmente utilizar esse dinheiro para um aluguel, um cantinho para mim, né, para sair da casa da minha avó, ter mais liberdade, enfim, mas eu resolvi ficar mais tempo com a minha avó e guardar esse dinheiro para conseguir dar entrada em algo que fosse somente meu. Todo mês ela depositava e eu somava com parte do meu salário para complementar na economia. E no fim do ano, ela me deu todo o 13º dela e eu percebi que ela realmente estava arrependida. Porém, mesmo arrependida, ela não saía da casa da minha mãe, não terminava com ela por nada. E assim, 2 anos se passaram e aí veio a pandemia. E mesmo com a pandemia, ela continuou depositando e eu consegui juntar o bastante para dar entrada em uma casa, mas eu não disse nada para ela. Eu continuei recebendo como se eu estivesse pagando um aluguel. Ela continuou me mandando dinheiro e algumas vezes mandava mensagem dizendo que sentia saudade de mim. E eu suportava um papinho para continuar com a minha meta, continuar recebendo a minha grana. E todas as vezes que eu pensava em voltar atrás, que achava que eu estava sendo muito maldosa, porque eu estava prejudicando ela economicamente, a minha amiga me convencia a continuar, já que no fim eu acabei ficando sem relação com a minha mãe e as minhas irmãs. Somando tudo, 5 anos se passaram e agora eu pago uma parcela bem baixa do financiamento, eu consegui dar entrada numa casa própria e estou morando na minha casa nova. Ela continua morando com a minha mãe, que nem imagina que ela me dá dinheiro mensalmente. Ela dá desculpa que tá ajudando a família dela, a família que ela